Grosso. O abalo sísmico atingiu 4,4 graus na escala Richter. Nos últimos 15 anos foram registrados 17 tremores de terra nessa região do Mato Grosso. Especialistas discutem a pré-escola no 4º Simpósio Latino-Americano de Atenção à Criança de 0 a 6 anos. O encontro foi aberto hoje no Centro de Convenções de Brasília. O Brasil possui 9.900.000 crianças entre 4 e 6 anos, 48% delas frequentando a pré-escola. O ministro da Educação, Paulo Renato, diz que é preciso investir em qualidade, já que a pré-escola no país tem um caráter assistencialista. Os problemas de qualidade se relacionam justamente, eu diria, ao caráter incipiente da educação infantil e muitas vezes ao caráter assistencialista, apenas assistencialista da educação infantil. Eu acho que os problemas de qualidade, nós precisamos avançar justamente na fixação de objetivos pedagógicos na educação infantil. O fato da criança ter menos de 6 anos não significa que ela não deva e possa aprender e não deva e possa atingir determinados objetivos pedagógicos. A Argentina e o Chile estão bem mais desenvolvidos que o Brasil no que diz respeito à pré-escola. Segundo especialistas, a educação na primeira infância é fundamental para o sucesso na escola superior. Nos Estados Unidos, de cada $1 investido nesta fase, há uma poupança de $7 na vida escolar posterior. De Brasília, Cláudia Moreira. Petrobras facilita o acesso de pequenas empresas em suas licitações. É que o SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, e a Petrobras assinaram hoje um convênio que vai possibilitar a divulgação de todas as concorrências realizadas pela estatal. Para o diretor superintendente do SEBRAE em São Paulo, Irani Cavagnoli, o acordo é uma forma de integração entre pequena e grande empresa. Para que o empresário, através de um simples telefonema, ele digita o código do tipo de interesse que ele tem na área e ele recebe em tempo real um fax disponibilizando todas as concorrências que interessam a ele. O serviço Ligue Licitação, que está em funcionamento desde maio deste ano, pelo número 0900 78 2020, já recebeu cerca de 12 mil ligações até o mês de outubro. O custo da chamada para o empresário é de R$2. O evento também contou com a presença do superintendente da Petrobras, Paulo Sérgio Pacheco. De São Paulo, Roberto Lima. 19h24 em Brasília. A Voz do Brasil. Áudio Messias Melo. Apoio técnico Sebastião Macedo e Edilson Moreira. Redação Jane de Farias, auxiliadora Targino, Miriam Oliveira e Yara Selva. Apresentação de Ayrton Medeiros e Clemente Drago. Edição Fausto de Faria. Boa noite. Boa noite. A Voz do Brasil. Primeira parte produzida pela Radiobras. A seguir, as notícias do Poder Judiciário sob a responsabilidade da Assessoria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou por unanimidade de votos nesta terça-feira um habeas corpus movido em favor de Adailson Gomes, acusado de ser mandante do assassinato do padre Josimo Tavares. De acordo com o voto do relator do recurso, ministro Otávio Galotti, o decreto de prisão preventiva do Tribunal de Justiça do Maranhão está de acordo com o Código de Processo Penal, que autoriza este tipo de custódia a fim de garantir a instrução processual. Durante o julgamento, também foi reafirmado o entendimento do Supremo de que a primariedade, os bons antecedentes e a ocupação profissional regular não representam obstáculos à prisão preventiva de um réu devidamente motivada. No caso de Adailson Gomes, a sentença de pronúncia para seu julgamento pelo Tribunal do Júri por crime de homicídio qualificado já foi confirmada. Atualmente detido na cidade de Imperatriz, Adailson Gomes será submetido ao veredito popular por ser apontado como mandante do assassinato do padre Josimo Tavares em setembro de 1986, num episódio identificado com a luta pela posse de terras no sul maranhense. A existência de lesões corporais provocadas contra uma vítima de estupro é suficiente para demonstrar, em juízo, a prática deste delito previsto no Código Penal como o ato de constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Esse entendimento foi reafirmado nesta terça-feira pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal durante o exame de um habeas corpus relatado pelo ministro Celso de Mello.
Na análise do recurso, foi mantida a decisão da Justiça Criminal de Caxias do Sul, que condenou o gaúcho Tabajara Ramalho de Andrade a 6 anos de reclusão por crime de estupro praticado na madrugada de 8 de agosto de 1991 contra a modelo fotográfica Nilda Regina, de 20 anos. O réu, que recorreu por 2 vezes ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, alegava que a sentença se voltou contra os fatos do processo, uma vez que não foi demonstrado no laudo médico a existência do ato sexual, mas apenas violência física contra a vítima. O vice-presidente do STF lembrou, entretanto, que em casos de estupro praticados contra a mulher não virgem, como foi o caso, o delito pode não deixar vestígios e tal ausência não impede a comprovação do constrangimento ilegal mediante violência para a posse sexual. Também foi afirmado que a palavra da vítima, em casos de estupro, onde geralmente não há testemunhas, tem importância decisiva, desde que guarde coerência com os fatos e as circunstâncias. No caso concreto, a vítima gaúcha apresentava lesões corporais leves no rosto e em um dos braços, típicas do delito previsto no artigo 213 do Código Penal. A substituição da pena de prisão pela de multa, cuja possibilidade é reconhecida pelo Código Penal, não é aplicável aos crimes cuja punição, também prevista em lei, estabelece as 2 modalidades de sanção criminal. Este entendimento foi novamente afirmado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal durante o julgamento de um habeas corpus. Ao examinar um recurso movido pelo gaúcho Luiz Augusto Pereira de Souza, condenado por prevaricação, o STF indeferiu o pedido para que a condenação fosse substituída somente pela aplicação da multa. Conforme o relator da questão, ministro Otávio Galotti, a previsão para o delito de prevaricação é a de detenção mais o pagamento de multa, deixando clara que apenas a sanção pecuniária não é suficiente para a punição inscrita na lei. Os ministros da primeira turma só definiram uma parte do pedido a fim de substituir a pena de reclusão lançada pela Justiça Gaúcha pela de detenção, conforme está previsto no Código Penal. A família do médico assassinado pelo vigia na garagem do Bloco D da Superquadra Sul 204, em Brasília, não vai ser indenizada pelos moradores do prédio. A decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi mantida integralmente pela 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. O condomínio havia sido condenado a indenizar a família do médico João Carlos Maciel, morto com 5 tiros, pelo vigia Cícero Marques dos Santos, em junho de 1979. O crime aconteceu em razão de queixa apresentada pelo médico contra o vigia, que havia agredido seu filho menor. O Tribunal de Justiça do DF, posteriormente, anulou a indenização, concluindo que o vigia não era funcionário do condomínio, mas servidor da firma prestadora de serviços. Ao relatar o processo, o ministro Fontes Alencar lembrou que a súmula 7 do STJ define que o tribunal, em recurso especial, não pode voltar a reexaminar as provas colhidas no processo. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que, para a caracterização do delito do jogo do bicho, basta que o material de contravenção seja encontrado com o infrator. Esta decisão ocorreu no julgamento de Armando Desul Neto, condenado em primeira instância num processo movido pelo Ministério Público de São Paulo. Ele foi absolvido pela 5ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal. O argumento foi a necessidade de identificação das figuras do apostador e do banqueiro desse jogo. Mas para o ministro Cid Flacker Scartesini, que relatou o processo, a punição do jogador não depende desta identificação, restabelecendo então a sentença de condenação da primeira instância. A Voz do Brasil. Estas foram as notícias do Poder Judiciário sob a responsabilidade da Assessoria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, as notícias do Congresso Nacional sob a responsabilidade das mesas diretoras do Senado Federal e Câmara dos Deputados. Jornal irregularidades na emissão de títulos de governos de estados e municípios com aprovação da Casa nos anos de 95 e 96. A iniciativa partiu do líder do PMDB, senador Jader Barbalho, com base em denúncias publicadas na imprensa, segundo as quais
os governos de Santa Catarina e Alagoas, por meio de documentos falsos, obtiveram autorização do Senado para emitir títulos para pagar precatórios. O fato, senhor presidente, é que há acusações contra a instituição, há acusações contra unidades da federação. E o caminho adequado, senhor presidente, é exatamente a comissão parlamentar de inquérito. Nesta comissão, nós teremos a oportunidade de nos debruçar sobre toda a documentação a ser oferecida, teremos a oportunidade de ouvir o depoimento das pessoas envolvidas e seguramente o Senado da República demonstrará que não tem absolutamente nenhum envolvimento em relação a esta questão. Para o líder do PMDB, a CPI será um instrumento mais eficaz do que o projeto de resolução proposto pelo senador Wilson Kleinubin. O projeto, que seria votado hoje, determina a suspensão por 90 dias da decisão do Senado de autorizar o governo de Santa Catarina a emitir títulos do Tesouro Estadual. Como o senador Wilson Kleinubin não estava presente à sessão de hoje, o plenário decidiu transferir para quinta-feira a discussão do projeto. Manifestaram-se sobre a questão os senadores Elcio Álvares, Antônio Carlos Magalhães, Romeu Tuma, Roberto Freire, José Eduardo Dutra e Gilberto Miranda. A privatização a curto prazo da Eletronorte não será benéfica nem produtiva. Foi o que afirmou o senador Bernardo Cabral ao criticar a inclusão da empresa no Programa Nacional de Desestatização. A decisão do governo federal em se retirar de cena, justamente nos momentos em que as regiões Norte e Centro-Oeste preparavam-se para receber as benesses concedidas ao Sul, Nordeste e Sudeste, poderia, no mínimo, ser encarado como um tratamento discriminatório, ferindo de morte os princípios soberanos da Federação. A fuga do Estado às suas responsabilidades, transferindo-as para uma incerta participação da iniciativa privada, certamente se transformará num obstáculo de monta aos anseios desenvolvimentistas do Norte e Centro-Oeste. Bernardo Cabral afirmou que a Eletronorte é uma verdadeira agência de desenvolvimento regional. Além de promover o desenvolvimento científico e tecnológico da área de energia elétrica, a empresa financia e atua em diversos programas relacionados aos índios, ao meio ambiente, à recuperação de estradas e ao desenvolvimento urbano, ressaltou o senador. Para ele, não há garantia de que após a privatização a empresa continuará a promover o desenvolvimento da região norte. Além disso, Bernardo Cabral disse temer que investidores não confiáveis se apossem das riquezas naturais da Amazônia. Bernardo Cabral foi aparteado pelos senadores José Roberto Arruda, Edson Lobão, Romeu Tuma, Sebastião Rocha, Romero Jucá, Odacir Soares e José Eduardo Dutra. O senador Roberto Requião defendeu proposta de emenda constitucional de sua autoria que amplia para 5 anos o mandato do presidente da República, permite que o ex-presidente assuma o cargo de senador vitalício e prevê a realização de um referendo popular para decidir se o presidente Fernando Henrique Cardoso já seria beneficiado com a ampliação de seu mandato. Roberto Requião defendeu também outros 2 projetos que apresentou recentemente, o que determina a colocação de uma taxa nos cigarros destinados à exportação, anunciando que eles têm venda proibida no Brasil. E o que estabelece o direito de réplica imediata aos que se sentirem atingidos em sua honra por notícias divulgadas pelos meios de comunicação. Roberto Requião aproveitou para elogiar também o projeto do senador Eduardo Suplicy, que prevê a utilização pela oposição de rede de rádio e televisão sempre que o presidente da República ou seus ministros o fizerem. No mesmo pronunciamento, o senador comentou o processo movido contra ele no Paraná pedindo a cassação de seu mandato. Ele disse que essa é a 3ª vez que tentam tirar o mandato que, como frisou, não é dele, mas é do povo que o elegeu. Os senadores Pedro Simão e Antônio Carlos Valadares apoiaram Roberto Requião. A senadora Benedita da Silva lamentou que no Brasil a igualdade só exista no papel. Prova disso, segundo a senadora, foi o fato de policiais do Distrito Federal terem espancado semana passada um jovem negro filho do diplomata do Togo, um país africano. A senadora disse que o Brasil deve pedir desculpas por esse ato de racismo e intolerância dos policiais. Após elogiar a viagem que o presidente Fernando Henrique está fazendo a Angola e África do Sul, Benedita da Silva afirmou que o Brasil pode e deve manter relações comerciais com os países africanos. Benedita da Silva foi aparteada pelo senador Pedro Simão. A senadora Emília Fernandes pediu ao presidente Fernando Henrique Cardoso uma solução imediata para os laboratórios farmacêuticos oficiais.
é que, de acordo com a senadora, esses laboratórios estão parando a produção de vários remédios por causa da falta de verbas. A senadora pediu também que o ministro interino da Saúde, José Carlos Seixas, seja convocado para explicar aos senadores a real situação dos laboratórios. Emília Fernandes alertou que o problema é grave e coloca em risco milhões de brasileiros. Isso porque os laboratórios oficiais produzem a metade dos remédios distribuídos nos hospitais públicos para doenças como AIDS, malária, cólera, hipertensão, tuberculose e meningite. Os 100 anos da Guerra de Canudos foram lembrados hoje pelo Senado. A homenagem foi pedida pelo senador Lúcio Alcântara, que contou a história de Antônio Conselheiro e seus seguidores. Antônio Conselheiro e seus seguidores foram dizimados em 1897 pelo Exército e a história da Guerra de Canudos foi relatada por Euclides da Cunha no livro Os Sertões. Lúcio Alcântara disse que a Guerra de Canudos precisa ser lembrada, porque as condições que geraram o movimento de Antônio Conselheiro ainda persistem no país. Por isso, advertiu que o Brasil precisa acabar com as desigualdades sociais e adotar uma política séria em favor das populações do campo. A senadora Benedita da Silva afirmou que o exame do movimento de Antônio Conselheiro mostra a necessidade de se garantir terra para todos e de que a reforma agrária seja feita, mas que não seja um derramamento de sangue como foi a Guerra de Canudos. Já o senador Ademir Andrade disse que as palavras proféticas de Antônio Conselheiro, de que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, ainda esperam ser concretizadas. Segundo Ademir Andrade, isso só vai ocorrer no dia em que o Brasil democratizar os benefícios da modernização e acabar com as diferenças que separam o Brasil desenvolvido do Brasil miserável. E o senador Josafá Marinho afirmou que Canudos serve de advertência para o estabelecimento de um clima que assegure a estabilidade das instituições democráticas e a segurança social e econômica de que precisam os brasileiros. A sessão de hoje do Senado foi presidida pelos senadores José Sarney, Renan Calheiros, Valmir Campelo, Levi Dias, Antônio Carlos Valadares e Romeu Tuma. O senador Josafá Marinho sugeriu ao ministro Bresser Pereira a suspensão até a votação da reforma da Previdência pelo Congresso da proibição de um aposentado que voltou ao serviço público por concurso acumular proventos com os vencimentos do cargo posterior à aposentadoria. A sugestão de Josafá Marinho foi feita durante debate na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Bresser foi à comissão por sugestão do senador Jefferson Pérez, que quis ouvir o ministro após tomar conhecimento de discursos de Josafá Marinho, contendo objeções jurídicas a medidas do Ministério da Administração e Reforma do Estado. Josafá Marinho reiterou suas críticas na comissão. Disse que vários servidores sofreram redução nos provimentos ou vencimentos sem terem sido ouvidos e sustentou que o governo não pode alterar situações legalmente constituídas, porque há direitos adquiridos. Josafá Marinho questionou também o desconto para a Previdência imposto aos aposentados, afirmando que alterações em situações constituídas criam insegurança jurídica. Também participaram dos debates os senadores Jefferson Pérez, Romeu Tuma, Carlos Patrocínio, José Bianco, Antônio Carlos Valadares e Lauro Campos. Ao final da reunião, o senador Iris Rezende, presidente da comissão, defendeu a necessidade de debates intensos sobre a reforma do Estado. Ele lembrou que o governo tem tomado medidas que vão ferir interesses e colocar em situação de angústia milhões de brasileiros. A Comissão de Assuntos Econômicos rejeitou hoje parecer do senador Roberto Requião, favorável ao projeto do senador José Eduardo Dutra, que permitia ao Congresso Nacional excluir estatais do Programa Nacional de Desestatização. Já o parecer do senador José Fogaça ao projeto de lei da Câmara que cria a Agência Nacional de Energia Elétrica em substituição ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica foi aprovado pela comissão. De acordo com o parecer, a agência vai regular a participação do capital privado no setor elétrico. O projeto ainda será examinado pelas comissões de Constituição e Justiça e de Infraestrutura. Ao receber hoje o vice-primeiro-ministro da Rússia, Valery Serov, o presidente do Senado, José Sarney, previu um intercâmbio crescente entre os dois países. José Sarney considerou da maior importância a visita que uma delegação de deputados e senadores brasileiros inicia na próxima semana à Rússia para fazer contatos com parlamentares russos e trocar impressões sobre temas de interesse dos dois países. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília.
Câmara encerra a discussão de projeto que regulamenta a navegação de cabotagem. A proposta que recebeu o substitutivo do deputado José Carlos Aleluia deverá ser votada na próxima sessão. Como autora do projeto, Socorro Gomes, do PCdoB paraense, criticou o substitutivo José Carlos Aleluia, argumentando, entre outros pontos, que o relatório não estimula o crescimento do setor e ainda retira direitos dos trabalhadores da cabotagem. A favor do substitutivo, José Lourenço, do PPB da Bahia, acredita que as alterações feitas pelo relator são fundamentais para viabilizar a cabotagem no Brasil, porque, segundo ele, haverá proteção dos 5.000 empregos existentes. Discordando da proposta, João Cocer, do PT Capixaba, afirmou que o substitutivo cria um artigo inadequado sobre relações de trabalho que prejudicará os profissionais da cabotagem. Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, também criticou o substitutivo, lembrando que os armadores e construtores navais ainda poderão optar por outros setores, mas os trabalhadores ficarão totalmente sem proteção. Contrária ao substitutivo, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, lembrou que o relatório não garante 2/3 da tripulação brasileira, não estipula prazo para a regulamentação dos registros e ainda cria subsidiária integral no exterior contra a opinião da Marinha. Thelma de Souza, do PT paulista, também criticou o relatório que, segundo disse, possibilita a evasão fiscal e ainda impede que o governo, em caso de conflitos, possa utilizar embarcações de outros países. Carlos Santana, do PT Fluminense, fez também críticas ao substitutivo que regulamenta a navegação de cabotagem no país. Segundo Carlos Santana, o relatório do deputado José Carlos Aleluia, além de expor os trabalhadores ao desemprego, acaba com a reserva de mercado e deixa a navegação brasileira totalmente desprotegida. Prossegue debate sobre privatização da Vale do Rio Doce. Em nome pessoal e do PCdoB, Aldo Arantes repudiou proposta de privatização da companhia Vale do Rio Doce, destacando a importância estratégica da empresa para o país e em especial para os estados em que desenvolve suas atividades. Elogiando o desempenho da Vale, inclusive o faturamento de 4 bilhões de reais em 95, Aldo Arantes, de Goiás, observou que o próprio governo reconhece a rentabilidade da empresa. Paulo Feijó considerou um sucesso a privatização da Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro, observando que o consórcio que adquiriu a empresa já anunciou investimentos da ordem de 500 milhões nos próximos 2 anos. Feijó, do PSDB, também elogiou o governador Marcelo Alencar pela condução do processo de privatização no Estado. Antônio Feijão, do PSDB do Amapá, elogiou o trabalho de Ricardo Pinto Pinheiro à frente do Departamento Nacional de Combustíveis, ressaltando sua luta para reduzir a atuação do que o parlamentar qualificou como máfia dos fiscais do DNC. Segundo Feijão, fiscais demitidos por conduta imprópria conseguiram voltar ao serviço amparados por liminar judicial que contraria a preocupação moralizadora da direção do DNC. José Tomás Nonô, do PSDB alagoano, denunciou que a Petrobras não vem pagando seus fornecedores de álcool anidro, dívida que no Nordeste chega a 200 milhões de reais, sendo que só em Alagoas a empresa deve 52 milhões de reais. Nonô suspeita que o não pagamento dos fornecedores poderia ser uma estratégia antiga para estrangular o Proálcool, pois a Petrobras compra o produto, comercializa, vende e não paga o que já recebeu. Também Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, criticou as portarias que quebram o preço mínimo da cana-do-açúcar e do álcool, atribuindo as dificuldades do setor aos sucessivos planos econômicos. Lembrando que foi um dos grandes defensores do monopólio da Petrobras, Patriota defendeu o pró-álcool, afirmando que o petróleo brasileiro só dura até o ano 2010, se o país obtiver autossuficiência na produção. Fel Rosa elogiou o documento elaborado pelo deputado Confúcio Moura a respeito das distorções verificadas no processo de elaboração orçamentária. Fel Rosa, do PSDB do Espírito Santo, considerou absurdo o tratamento que o governo e o Congresso dispensam ao orçamento, lamentando especialmente o não cumprimento das deliberações. Com base em observações feitas no Triângulo Mineiro, Nárcio Rodrigues queixou-se das dificuldades que o Banco do Brasil vem encontrando para a aplicação dos recursos do PRONAF. Nárcio Rodrigues, do PSDB Mineiro, apelou às autoridades econômicas por providências visando a agilizar a execução do programa nas regiões em que há maiores dificuldades. Albérico Cordeiro, do PTB alagoano, apelou ao diretor-geral do DNR, Maurício Hansen Clever,
por maiores informações sobre os pontos críticos para a recuperação de rodovias federais em Alagoas. Albérico Cordeiro disse que as informações ajudarão a bancada do seu estado a sugerir a inclusão de recursos no orçamento de 97 para a recuperação das referidas estradas. Dirigentes sindicais se reúnem para discutir desemprego. O encontro de mais de 2.000 dirigentes sindicais realizado hoje em Brasília foi apontado por Paulo Paim, do PT Gaúcho, como um importante marco na resistência ao projeto liberal do governo. Paim também registrou a realização em Porto Alegre, na próxima sexta-feira, de marcha popular contra a política social do governo, advertindo ainda que a medida provisória 1526 pode causar um prejuízo da ordem de 15 bilhões de reais à Previdência Social. Arnaldo Faria de Sá, do PPB paulista, cobrou do governo federal a atualização dos benefícios de aposentados e pensionistas, de acordo com a resolução número 60, aprovada pelo Conselho de Seguridade Social. Segundo Faria de Sá, a revisão periódica dos benefícios, além de amparada pelo texto da resolução, é preceito constitucional. Marcelo Deda, do PT, transcreveu a carta de Aracaju com as conclusões do 14º Encontro Nacional dos Agentes da Inspeção do Trabalho, realizado de 4 a 8 deste mês. Marcelo Deda citou o artigo de Josias de Souza, advertindo que 40 acidentes como o da TAM provocam menos cadáveres que os acidentes de trabalho no Brasil, que em 95 deixaram 15.156 trabalhadores incapacitados. Chico Vigilante, do PT do Distrito Federal, condenou decisão do Supremo Tribunal Federal, transformando os funcionários do Banco Central em trabalhadores sem vínculo com qualquer regime trabalhista. De acordo com a decisão, disse Vigilante, os trabalhadores não são tratados nem como servidores públicos, nem como seletistas, gerando grave situação de instabilidade. Paulo Rocha, do PT do Pará, denunciou que a terceirização no setor de transporte aéreo está trazendo graves consequências para os trabalhadores, como a desqualificação de profissionais para a manutenção de aeronaves, serviço fundamental à segurança de vida dos passageiros. Gilberto Tartucci, do PPB do Distrito Federal, apelou à Comissão de Trabalho para que dê andamento ao projeto que dispõe sobre o plano de cargos e salários do Judiciário, parado há 2 anos naquela comissão. Tartucci assinalou a urgência do projeto, observando que a rotatividade de funcionários no Judiciário é muito grande, já que aquele poder não conta com um plano de carreira. Nan Souza, do PSL do Maranhão, destacou a importância do trabalho social e de formação de mão de obra desenvolvido em todo o país pelo SESC e o SENAC. Nan Souza considerou inaceitável o propósito do governo de extinguir aquelas instituições e anunciou sua disposição de continuar lutando pela sobrevivência do SESC e do SENAC. Agricultura e reforma agrária. Domingos Dutra considerou o ressurgimento da UDR no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, como uma provocação e advertiu ao governo para que esteja atento ao limite à ação da entidade. Para Domingos Dutra, do PT maranhense, o único objetivo da UDR é frustrar qualquer possibilidade de reforma agrária e estimular atos de violência no campo. Adão Preto, do PT do Rio Grande do Sul, comunicou que vai apresentar várias emendas à medida provisória do governo que altera o imposto territorial rural. Adão Preto acha que não faltam ao governo instrumentos de arrecadação, tanto que o mutirão promovido no Ceará pela Receita Federal, INCRA e IBAMA, praticamente reduziu a zero a sonegação de impostos, o que provocou a demissão de funcionárias da Receita por pressão dos fazendeiros. José Rocha, do PFL baiano, ressaltou a importância para a agricultura do Médio São Francisco do lançamento do projeto Mirorós, beneficiando mais de 4.000 hectares e abrindo mais de 10.000 novas oportunidades de trabalho na região. Disse o deputado que os recursos para a conclusão do projeto Miroró já estão garantidos com a participação do governo federal, do Banco Interamericano e de um fundo japonês. Ayrton Dipp externou preocupação com as dificuldades por que passam os produtores rurais, que, segundo disse, há muitos anos sofrem dissabores em razão da falta de política agrícola no país. Ayrton Dipp, do PDT Gaúcho, transcreveu o documento encaminhado pela Comissão de Agricultura e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul ao governador Antônio Brito, relatando o crítico quadro enfrentado pelos agricultores. Eurípides Miranda, do PDT de Rondônia, registrou o comunicado da Federação das Indústrias de seu estado, juntamente com o SESI, Senai e o Instituto Evaldo Lodi, alertando para prejuízos causados pelo IBAMA ao setor produtivo rondoniense. De acordo com o documento citado por Eurípides Miranda, o IBAMA estaria descumprindo acordos formais firmados com os produtores quanto aos processos de fiscalização das atividades de exploração florestal.
Fátima Pelais, do PSDB do Amapá, registrou seminário intitulado Fórum Belém, Vias de Desenvolvimento Sustentável, que será realizado amanhã em Belém, sob a coordenação da Secretaria de Assuntos da Amazônia Legal e da Universidade Federal do Pará. Fátima Pelais também destacou o trabalho que vem sendo realizado pelo programa Pobreza em Meio Ambiente da UFPA na busca de alternativas para o desenvolvimento sustentado da Amazônia. Sucessão na Câmara já mobiliza deputados. Marcelo Barbieri saudou o entendimento entre o líder do PMDB, Michel Temer, e o presidente nacional do partido, Paz de Andrade, ressaltando que agora o PMDB está preparado para assumir a presidência da Câmara dos Deputados. Para Barbieri, a eleição de Michel Temer representará a garantia de soberania para o Poder Legislativo e a ratificação do acordo político que garantiu o apoio do PMDB ao PFL na última eleição para a presidência da Câmara. Beto Leles, do PSB baiano, acha que a discussão sobre a proposta de reeleição representa um casuísmo, além de ser inoportuna. Beto Leles garantiu que o país precisa inicialmente de uma agenda que contemple os aspectos sociais, como a educação, saúde e a reforma agrária. João